Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Scout Talks. Este é um podcast da ProScout onde entrevistamos os principais intervenientes do jogo. Hoje temos connosco Paulo Turra, antigo defesa central brasileiro que passou por Portugal no Boa Vista e Vitória Sport Clube. Ao serviço dos achadrezados, Turra chegou mesmo a disputar a Liga dos Campeões e a alcançar a meia-final da Taça UEFA. Em 2008 começou a sua carreira como treinador. Uns anos depois, em 2017, foi convidado por Luís Filipe Scolari para ser seu adjunto no Guangzhou Evergrande. Este ano acompanhou a mudança de Scolari para o Palmeiras. Hoje, aos 45 anos de idade, é o braço direito do antigo selecionador de Portugal e do Brasil e um dos principais responsáveis pelo título de campeão nacional do Palmeiras. Muito bem-vindo, Paulo. Antes de mais, em nome da ProScout, dizer que é um privilégio enorme ter o Paulo Turra connosco aqui no podcast do Scout Talks, da ProScout, e também gostaríamos de dar os parabéns pelo título do Brasileirão, agora com o Palmeiras, recentemente conquistado. Eu agradeço a oportunidade, Francisco, pessoal da ProScout aí também, né, de poder conversar com vocês e também voltar a falar com o povo português que eu tenho um respeito e um carinho grande, e quando eu estive aí me acolheram como se eu fosse um verdadeiro filho. Então eu estou muito feliz em poder voltar a falar com eles aí. Muito obrigado. E começamos precisamente por aí, por Portugal. O Paulo teve uma carreira de jogador no Brasil, onde venceu o Campeonato Carioca, Campeonato Gaúcho, a Copa dos Campeões, foi vice da Copa Mercosul, da Libertadores, e passou por Portugal, no Boa Vista e no Vitória. O que é que significa para si Portugal? Portugal para mim foi um oásis do futebol, né? Apesar de eu ter jogado no Botafogo e no Palmeiras, times grandes aqui no Brasil, mas eu jogando pelo Boa Vista e pelo Vitória de Guimarães, eu me senti muito bem aí. Criei grandes amizades que eu cultivo até hoje. Me identifiquei muito com essa questão de treinador, que hoje muitas das coisas que eu aprendi em Portugal como atleta, hoje eu transfiro isso para dentro de campo agora como treinador. Então Portugal para mim é uma casa que eu amei, e se eu tiver a oportunidade de retornar um dia, com certeza não pensarei duas vezes. Muito bem. O Paulo foi defesa central, mas hoje o conceito de defesa central é um pouco diferente, ou mesmo muito diferente do que aquilo que era há 10 ou 20 anos atrás. Hoje um bom defesa já não é aquele que só sabe defender, mas também tem de ter qualidade com bola no pé e saber sair a jogar. Neste momento, quais é que são as características que o Paulo considera que um bom central deve ter nos dias de hoje? Preferencialmente, Francisco, o zagueiro, o defesa central tem que saber jogar, né? Tem que ter um bom passe, tem que ter uma boa leitura de jogo, tem que ser rápido, um velocista quase, tem que saber cabecear bem. Essas são as credenciais. Se tratando de Brasil, pelo tamanho que é o país, por todas as regiões que nós temos e as dificuldades também que nós temos em ter uma identidade de um futebol, isso já não é tão uma praxe, sabe? Não é uma praxe, assim. O pessoal joga muito hoje, muitos treinadores, e lógico, jogam muito na segurança, né? Preferem não arriscar porque, infelizmente, a cultura aqui do Brasil o primeiro que cai é o treinador. Então, dentro disso aí, a gente está num dilema, ainda que eu acredito que vai demorar um bom tempo para isso conseguir ser um protocolo. Isso era um dos temas que nós íamos e que vamos certamente falar mais à frente, que é a cultura do Brasil em ser muito resultadista, e por vezes os próprios técnicos também se defendem, optando por uma estratégia mais pragmática, mais defensiva. Não resta dúvida disso, né? Não resta dúvida. Infelizmente o Brasil sempre foi assim e hoje não é diferente. Aqui não tem margem para erro, raríssimas exceções. Então dentro disso aí, aqui é 880. Tem clubes que jogam 20 jogos por ano e tem clubes que jogam quase 80 por ano, como foi o caso do Palmeiras esse ano, entendeu?
E então não dá para ter não dá para ter um protocolo em termos de padrão de jogo ou de metodologia de trabalho, porque infelizmente tu tem que conquistar as vitórias. E às vezes essas vitórias aí vêm muito mais do jogar no seguro, jogar mais simples, do que propriamente com mais elaborado. Aqui no Brasil é bem complicado isso aí. Sem dúvida. Na verdade sempre foi, né, Francisco? Na verdade sempre Claro. foi. E Sempre não foi há, assim. e não acredita que essa mentalidade vai mudar em breve? Tem vindo a... Não acredito, não acredito. Sinceramente, eu não acredito. Eu falo até com os colegas meus que a gente tem um grupo de WhatsApp da Federação dos Treinadores do Brasil, aí, a FBTF. A gente conversa bastante sobre isso e eu bato na tecla que o Brasil foi assim, é assim e será sempre assim. Pode haver alguma mudançazinha de temporária, assim, mas logo depois volta tudo a estaca zero, como sempre foi. Então não adianta. Eu sou da opinião que nós temos que nos habituar a esse ambiente. Habituar. E aí, consequentemente, tu sendo sabedor que as coisas são assim, tu cria alternativas, ou tu bota a tua cabeça pensar ainda mais para tentar não perder tempo em achar que tu tem que ser o cara diferente, o tratamento tem que ser diferente, porque a gente vai só estar se enganando. Sem dúvida. E acha que isso é um dos fatores pelos quais o Brasil nos últimos anos não tem formado treinadores de topo que se destacam nos campeonatos europeus? A falta de estabilidade nas suas equipas no Brasil para implementarem o seu modelo de jogo com mais calma? Sim, sim. Não tenho dúvida nenhuma disso. Até agora existe uma luz no fim do túnel em relação a nós, treinadores, que a CBF está ministrando cursos da licença C, B, A e Pro. Num futuro breve, todos os treinadores que atuam em categorias profissionais e amadoras aqui no Brasil deverão ter obrigatoriamente uma dessas licenças aí, entendeu? Então aí tu começa a dar um pouquinho de credibilidade para a nossa classe. O problema, Francisco, é que nós treinadores, principalmente essa safra jovem que está surgindo, eu não me incluo nisso porque eu discordo bastante dessa metodologia de trabalho que eles estão tentando implantar, que tem o Brasil está à procura de uma identidade de trabalho. O Brasil não tem. Portugal tem uma identidade de trabalho. A Inglaterra tem uma identidade de trabalho. Estou falando em relação aos treinadores. Claro. A Europa tem, a China, que nós estivemos lá ano passado, tem. Nós aqui no Brasil nós não temos. Nós temos a nova geração que está surgindo e quer copiar tudo que tem lá de fora, ou na maioria, e a mais conservadora, que é aqui, que acredita ainda que trabalhando sem muita complexidade, trabalhando mais simples, não tirando a individualidade do nosso jogador, as coisas teoricamente possam ser um pouquinho menos difíceis. Então a gente está num dilema bastante grande, que eu acredito que nesse aspecto a gente vai demorar um bom tempo para ter uma cara, para ter uma identidade. Sem dúvida, é um processo lento e demoroso, mas esperemos que haja uma luz ao fundo do túnel, como o Paulo disse. Sim. Falando aqui, antes de passarmos para a sua carreira como treinador, influências, só aqui duas curiosidades. Quem é que são os melhores centrais do mundo na atualidade e qual é que foi o avançado que mais trabalho deu? Hoje eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que é a dupla de zaga do Real Madrid, Varane e Sérgio Ramos. Não tenho dúvida nenhuma em afirmar isso. Varane e Sérgio Ramos. Apesar de eles não estarem num bom momento, o Real Madrid não está num bom momento no campeonato espanhol, mas eu costumo analisar o todo, assim. Então o Varane e o Sérgio Ramos são, na minha opinião, a melhor dupla de centrais. E a outra pergunta, qual foi? Qual é que foi o avançado que lhe deu mais trabalho? Eu peguei uns quantos, viu? Entre eles o Romário. peguei
O mais difícil que eu marquei foi o Van Nistelrooy do Manchester United, quando o Boa Vista jogou com o Manchester. Sim. Esse Van Nistelrooy me surpreendeu muito pela positiva, marcando ele. Porque eu tinha a impressão, olhando ele, que ele seria um cara desengonçado, um cara meio grandão, meio sem... Ele tinha muita qualidade, era veloz, um raciocínio muito rápido, sabia usar o corpo e era goleador a gente sabia que ele era. Claro. E tinha uma noção de posicionamento muito complicado, muito complicado. Mas nós pegamos aí, na época do Boa Vista, eu e o Pedro Manuel, aí pegamos, por exemplo, o Kohler do Borussia Dortmund, o tcheco lá, que tinha 2,2 metros, calçava 53. Sim. O Hartson, do Celtic da Escócia, que também era um cara grandão, que fazia uma parede muito, muito bem feita, era goleador. Indo contra o Liverpool também tinha o Van Nistelrooy. Isso. E tinha o Michael Owen também, né? Que Sim. era um atacante muito rápido que caía de lado. O que eu posso falar hoje, eu falo para os meus colegas aí, que eu tive a felicidade de poder, em Portugal, eu joguei aqui também pelo Palmeiras, Libertadores e Mercosul, mas em Portugal eu joguei uma Champions League e uma Taça UEFA, que é hoje a Europa League, que eu tive a felicidade de enfrentar um dos maiores, ou entre os melhores jogadores do mundo, né? Então eu fico muito feliz em ter tido essa oportunidade. Excelente. Entretanto, o Paulo, em 2008, começa a sua carreira como auxiliar técnico no Novo Hamburgo. O que é que despertou esta paixão pelo treino e quais é que são as suas influências? Eu já estava pensando em ser treinador. Quando eu estava no Vitória de Guimarães, até eu falava com o José Walter, que era brasileiro, que jogou comigo no Boa Vista, muito meu amigo até hoje. Eu até conversava com ele em off, assim, quando ele ia me visitar em Guimarães. Olha, eu tenho mais uns 3, 4 anos de futebol ainda, mas sinceramente, se eu tivesse uma opção agora parar para ser treinador, eu até toparia. Ele falou: tá maluco, turma? Tá maluco, cara? Tem muito tempo de bola pela frente, essas coisas. Mas resumindo, com 30 eu não parei, mas com 33 eu abreviei minha carreira. Eu voltei para o Brasil, encerrei minha carreira no Avaí de Florianópolis. E aí eu iniciei como auxiliar técnico do Esporte Clube Novo Hamburgo. Quem me convidou foi o então vice-presidente de futebol, o Luizinho Valentim. E eu fui auxiliar técnico do Gilmar Iser, que é um treinador aqui no Rio Grande do Sul, que tem um nome muito bom, bons trabalhos. Eles me deram essa oportunidade. A partir daí eu comecei a minha carreira de treinador. Excelente. Entretanto, também chegou a ter o Tite como treinador e em 2000 foi indicado por Scolari para o Palmeiras, numa altura em que ele já estava de saída, e foi orientado por Mortosa. Como é que surgiu a amizade e a relação com Scolari, assim como o convite para integrar a sua equipa técnica na China? Foi o Mortosa que viu eu jogar aqui pelo Caxias em 2000, né? Que nós fomos campeões, e o Mortosa indicou a minha contratação para o Palmeiras. O professor Felipe prontamente concordou, só que quando eu fui contratado, o professor Felipe recebeu uma proposta do Cruzeiro de Belo Horizonte para ir trabalhar lá. Então o professor Felipe foi e o Mortosa ficou interinamente para tocar aquela Copa dos Campeões, na qual nós somos campeões e garantimos a vaga da Libertadores 2001. Então, a partir daí, a nossa amizade se iniciou. Aí depois eu fui para Portugal em 2001. Em 2002, após o pentacampeonato, o professor Felipe foi anunciado como treinador de Portugal, e eles me ligaram para mim, perguntando como é que era aí, com os jogadores, alguns jogadores da minha equipe. No caso, eles perguntaram do Ricardo, perguntaram do Petit, perguntaram do Freixo, aquela época, quem mais que era? Eram esses três que eles perguntaram. Então foi assim. Aí eles foram para Portugal, aí a gente vivia conversando por telefone, ou quando eles iam para o Porto, eu ia para Lisboa, a gente se encontrava. E assim foi. Sempre mantivemos contato. Eu pedia muita
muitos conselhos para eles quando eu virei treinador, para o Murtosa e para o professor Felipe. E aí em 2016, quando eu estava em Portugal aí fazendo uma visita para os meus amigos aí e visitando Boa Vista, Vitória de Guimarães, em outubro de 2016, o professor Felipe enviou um e-mail para mim, me convidando para trabalhar com ele na China como auxiliar no Guangzhou, porque o Ivo Wortmann, o então treinador, estava com problema de saúde familiar e iria voltar para o Brasil. Eu prontamente aceitei, pronto. Aí o ano passado, 2017, fui trabalhar com ele e com o Murtosa lá, fomos campeões da chineses, fomos campeões da Supercopa e agora esse ano aí a gente está se sagrando aí campeão brasileiro, né? Já se sagrou campeão brasileiro. Verdade. Mas antes de chegarmos ao Palmeiras, uma pergunta sobre o campeonato chinês. Quais é que foram as grandes diferenças que sentiu do futebol brasileiro e mesmo pela experiência que o Paulo teve em Portugal nos campeonatos europeus para aquilo que viveram na China? Eu senti muita dificuldade nos treinamentos. Os chineses, até pela alimentação que eles têm, pela cultura que eles têm, eles não suportam treinamentos muito intensos. Pelo menos com nós lá no Guangzhou, o professor já tinha comentado comigo, e aí eu, durante os treinamentos, as sessões de treino que eu dava para eles, eu sentia isso claramente. Eles não têm resistência, eles não conseguem impor uma intensidade como a gente imagina que deva ter uma equipe de topo, como é o Guangzhou. Eles não aguentam, a musculatura deles é fraca, é diferente, é bem diferente do que um jogador europeu, do que um jogador de topo aqui do Brasil também. Então, para mim, foi a maior dificuldade foi essa aí, porque eu gosto de treinos intensos, não longos, mas treinos intensos, onde que a gente faz movimentos que se repetirão durante as partidas, e lá a gente tinha dificuldade. Ok. Entretanto, vocês assumem o comando técnico do Palmeiras no início de agosto, onde o Paulo chega mesmo a ser o técnico principal no jogo dos quartos de final da Copa do Brasil, frente ao Bahia, ainda antes do professor Scolari chegar. Na altura o Palmeiras estava em 7º lugar, tinha acabado de ter a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores, com Roger Machado. Como é que encontraram o grupo naquela altura e quais é que foram as primeiras alterações que fizeram? Bom, a primeira alteração, primeiro, nós já conhecíamos o Palmeiras, o clube, porque o professor Felipe e o Carlos Pracidelli, que agora é o outro auxiliar, já trabalharam muito tempo no Palmeiras, conheciam o clube internamente, e nós conhecíamos os jogadores, as características deles, o perfil de atletas que o Palmeiras tinha, porque a gente acompanha futebol, a gente é obrigado a saber, e principalmente uma equipe como o Palmeiras, que está sempre em evidência, né? Então nós já sabíamos, e previamente quando eu e o Carlos Pracidelli chegamos uma semana antes do que o professor Felipe, nós já tínhamos conversado com o professor Felipe via telefone, que nós iríamos mudar totalmente o modelo de jogo que até então era implantado pelo Palmeiras. Mudamos totalmente o modelo de jogo. O Palmeiras era um jogo mais cadenciado, o Palmeiras era um jogo mais próximo, não o tic-tac, que ficou famoso da Espanha, mas um jogo mais cadenciado, que aqui no Brasil tem essa onda aqui, e aí vocês já estão mais acostumados, já é um protocolo. De goleiro, trabalhar também com os pés, muito, de sair jogando de trás com jogadas, e jogar mais arriscado para nós aqui. Sim. E nós, sabendo desse perfil, sabendo da dificuldade que nós teríamos enfrentar, para tu ter uma ideia, nós fazem 4 meses que nós estamos aqui, 4 meses e meio, nós tivemos 3 semanas onde nós trabalhamos domingo a domingo, conseguimos ter folga no meio da semana, senão sempre domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta. É impossível isso aí, claro, de tu treinar e tu andar. Então, dentro dos treinos que a gente teve, outra coisa boa que o professor teve na ideia e a gente evoluiu foi porque o Palmeiras tem essa condição de qualidade. Nós definimos 2 equipes, e uma disputava a Copa do Brasil e a Libertadores no meio da semana, e a outra disputava o Campeonato Brasileiro no final de semana.
Então, dava para treinar melhor essas equipes, porque uma equipe jogava de noite, por exemplo, na quarta-feira, à noite, na quinta-feira nós já poderíamos treinar a equipe que iria jogar no Brasileiro. No domingo a gente podia treinar com uma boa intensidade, sem problema nenhum de cansaço ou de lesão. Então isso ajudou bastante na nossa metodologia de trabalho, entendeu? E aí jogamos muito, trabalhamos muito parte tática. Um detalhe que aqui, desde que nós chegamos, e isso já é uma ideia que eu passei para o Sr. Felipe lá na China, e para o Murtosa, e eles ainda não... fazíamos em alguns momentos, mas não foi protocolo. Aqui é protocolo, praticamente um protocolo, tirando uma ou outra exceção. Todos os nossos treinos são livre toques. Nós não restringimos os nossos jogadores a ter que dar 2 ou 3 toques. Todos os nossos treinos são livre toques. Porque a gente tem na ideia de que o jogador brasileiro, na individualidade, é a sua maior e melhor característica, a individualidade. E a gente não pode limitar a 2, 3 toques um jogador tipo Dudu. Claro. Então a gente tem quase que um protocolo, lógico, tirando um outro treino assim que a gente vê que pode dar alguma... A gente limita os treinos, mas 95% das sessões de treinos nossa esse ano foi sempre livre toques, para a gente ter uma situação muito próxima ao jogo. E eles receberam essa novidade com bastante felicidade, e nunca reclamaram, bem pelo contrário. E a prova disso é que hoje os números, nós temos os melhores números em todos os aspectos do campeonato. Time que mais ataca, time que mais chuta gol, time que menos chutes precisa para fazer um gol, time que mais intercepta a bola, que mais desarma. Então a gente tem números bastante interessantes nisso aí. Nós eu ia pegar nesse tópico, que era a questão dos livres toques do Dudu. Um jogador tecnicista como o Dudu tem de ter capacidade para improvisar durante o jogo, ir para cima do adversário e não estar preso a nível de pensamento de só poder dar 1 ou 2 toques, e isso sem dúvida que é um exercício, um contexto de treino muito, muito interessante. Falando um pouco sobre a rotatividade e o grupo que vocês criaram, também era uma das perguntas que nós tínhamos aqui, que toda a gente apontou isso como um dos fatores de sucesso, que foi o facto do Palmeiras ter 2 equipas e todos os jogadores sentirem-se satisfeitos. Mas essa ideia surgiu pela qualidade individual que os jogadores apresentavam? Vocês repararam durante as observações que fizeram ao Palmeiras que de facto havia qualidade para formar 2 equipas, ou já tinham essa ideia pré-concebida para conseguir atacar as frentes todas que estavam, onde era o Brasileirão, Copa do Brasil e a Libertadores? É uma situação que fica em meio termo. O professor só aceitou voltar para o Brasil para treinar porque nós sabíamos do potencial que o Palmeiras tinha, tanto de estrutura, mas principalmente de qualidade dos seus atletas. E essa ideia dele, ele conversou muito comigo e com o Carlos, mas a ideia dele de montar 2 equipes foi unir o útil ao agradável. Claro. Não dava para jogar quarto domingo com uma equipe que se repetia 8 ou 9 jogadores de um jogo para o outro. Não dava. E aí, dentro do que a gente já conhecia o jogador, o professor teve essa ideia e nós concordamos, e aí evoluímos o trabalho, fizemos outros tipos de pré-planejamentos para que a gente poderia melhorar essa ideia, e dentro disso aí não tivemos dúvida nenhuma. Foi do começo ao fim. Inclusive agora, só no Brasileiro, Francisco, nós jogando um campeonato apenas, lógico que às vezes quarta e domingo, a gente manteve a ideia de colocar 2 equipes, uma na quarta e uma no domingo. Aí 2 ou 3 jogadores repetiam. No caso, Dudu é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Não tinha como tu deixar ele fora. É um jogador que decidiu. O que a gente fazia? A gente fazia dentro do momento do jogo, dentro da realidade do jogo. Daqui a pouco tu botava ele. O primeiro tempo jogava mais 15, 20 minutos no segundo e a gente retirava ele. Mas a ideia de 2 equipes a gente manteve do começo ao fim.
Falámos aqui do Dudu e era uma pergunta que nós também tínhamos aqui pensado. Acha que, já disse aqui que o Dudu é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, acha que o Dudu aos 26 anos ainda está pronto, ainda pode dar o salto para a Europa e vingar na Europa? Eu acredito que sim. Ele evoluiu muito, Francisco, ele evoluiu muito. Hoje o Dudu no Palmeiras, ele joga de extremo, mas ele alterna muito por dentro, quase como aqui no Brasil se chama meia atacante, ele joga Sim. como segundo atacante atrás do 9. Ele tem muita facilidade nisso aí, principalmente no segundo tempo, que o adversário está um pouco mais desgastado, daí ele vai por dentro e ele, pela característica dele, no 1 para 1, ele dribla para os dois lados, ele define com as duas pernas, ele tem o drible na vertical, ele tem o drible para a esquerda, ele tem o drible para a direita, então é um jogador espetacular. E ele evoluiu muito na parte tática nesses últimos anos. Começou com o professor Felipe em 2014 no Grêmio, aí pegou o Cuca aqui no Palmeiras, pegou outros treinadores também. E agora com o professor, ele evoluiu ainda mais, apesar do curto espaço de tempo, porque ele sabe que a gente preza muito pela organização tática, a gente joga com 2 extremos, esses 2 extremos têm que fazer o corredor do lado, acompanhar o lateral do lado contrário quando estiver sem a bola. Então ele evoluiu muito nisso aí, muito, e eu acredito, não tenho dúvida nenhuma, eu acredito que ele jogando, está pronto para jogar na Europa, é um jogador que decide, é um jogador que é muito vertical, tem uma boa finalização, é muito bom no 1 para 1 e é uma baita pessoa. Mas está pronto, mas não já, porque vocês precisam dele para o ano, para a Libertadores, certo? É um grande dilema, porque a gente sabe que tem várias propostas para ele. O professor já falou publicamente que ele conta com o Dudu, mas a gente sabe que estamos no Brasil e a diferença de financeiro, mesmo nós estando num clube que para a realidade do Brasil é muito forte financeiramente, a gente sabe que tudo tem um limite, né? Mas a gente torce muito, mas acima de tudo, nós profissionais, a gente sabe que eu já fui jogador e sei como é que é, às vezes é uma oportunidade que aparece, seja feita o que melhor acontecer aí, que a gente seja feliz dos dois lados. Claro. Falámos também aqui sobre os números, e para dar aqui um bocado de contexto a quem vai ouvir o nosso podcast, em 29 partidas vocês conseguiram 19 vitórias, 8 empates, 2 derrotas, marcaram 46 golos e sofreram 16, sendo que tiveram 3 derrotas. Estas 3 derrotas aconteceram na Libertadores e na Copa do Brasil. Neste momento são o melhor ataque do Brasileirão, com 61 golos marcados, e têm também a melhor defesa com 24 golos. Para além da questão da rotatividade, do grupo, de ter implementado o vosso próprio modelo de jogo, qual é que foi o segredo para levarem o Palmeiras às meias finais da Libertadores, às meias finais da Copa do Brasil e a vencerem o título com o melhor registro sempre na segunda volta do campeonato? É um conjunto de fatores. A qualidade de tu ter no comando um pentacampeão mundial, um treinador com quase 30 e poucos títulos no mundo, por onde ele passou, ele conquistou. Tu tem um plantel com muita qualidade e eu acredito que o grande mérito nosso foi ter em um curto espaço de tempo chegado e implantado um modelo de jogo que os jogadores mais se ambientaram. Esses jogadores que o Palmeiras tem hoje são jogadores para jogar na vertical. Eu estou falando, não é só ligação direta em cima do atacante de referência, não é só bola longa diagonal para o atacante entrar nas costas da defesa. Não, o nosso time joga na vertical, na questão de encurtar, na questão de intensidade na hora que está com a bola, chega rápido no ataque, com poucos passes certeiros, sabe o que quer, não tem dúvida, agora nós vamos cadenciar um pouco mais o jogo. O time não tem dúvida nisso aí.
O nosso time sabe, pela qualidade que eles têm, também ajuda bastante, mas o nosso time sabe que balança a bola, trabalha a bola de um lado, trabalha a bola do outro, tu tem que verticalizar, tu tem que atacar o adversário. E aliado à qualidade e às características que esses jogadores nossos têm, os números estão aí. Então, dentro disso aí, eu acho que foi quem sabe tenha sido um grande mérito que a gente teve nesse aspecto aí de potencializar ainda mais as características que o nosso plantel tem. Sem dúvida. Antes de entrarmos na questão do modelo de jogo e a forma como vocês operacionalizaram essas mesmas ideias, uma pergunta sobre o técnico principal, Scolari. A empresa, na altura, muitos apontavam que Scolari estava ultrapassado depois dos títulos na China e muito também por causa do rótulo do 7-1 frente à Alemanha. Mas ainda existe muito esse estigma que o técnico mais velho, mais experiente já está ultrapassado e não tem espaço, e que o técnico mais jovem, que representa ideias frescas e novas, deve ter conquistar o seu espaço e já não há tantas oportunidades para o técnico mais experiente? Infelizmente, isso aí foi plantado de fora para dentro e foi, até então, aí era meio que protocolar. Já isso aí, né? Só que aqui no Brasil agora, para tu ter uma ideia, o professor Felipe foi campeão, o Olivier Coupe provavelmente vai garantir o Atlético Mineiro na Libertadores do próximo ano, o Dorival vai ser vice-campeão com o Flamengo, o América Mineiro contratou o treinador que tem 72 anos, como é que é o nome dele? O Givanildo? Sim. Givanildo, o treinador Givanildo, para salvar o América Mineiro do rebaixamento. Então, eu acho que assim, eu sou da nova geração, mas eu acho que nem o novo e nem o mais experiente. Eu acho que tem que haver uma conjunção dos dois. Eu estou tendo uma grande experiência com o professor Felipe, tive com o Mortosa no passado e agora com o Pracidelli, que são treinadores com mais de 60 anos já. Eu estou tendo um grande aprendizado. E eles também falam que eles estão aprendendo muito comigo. Então a mescla dessa juventude minha, a vontade, a força, aquela ali no campo, aquela vamos fazer, aliada à experiência deles, a tranquilidade, deles, pelo menos até agora aqui no Palmeiras e no Guangzhou ano passado deu muito certo, entendeu? Então eu acho que tem que ver essa conjunção. O jovem não vai aprender de um dia para o outro. Ele pode ter toda a vitalidade, pode ter toda a energia, mas tem coisas, e não é só no futebol, isso é a lei da vida. Tem coisas que tu só aprende com a experiência, com o tempo. Então, aqui no Brasil criou-se esse protocolo que os antigos estão ultrapassado, só que na hora que esquenta o caldo, na hora que está difícil, quem vai lá salvar a lavoura? Os experientes. Então, tinha que ter muita calma na hora que foi feita essa avaliação aí que virou protocolar. Já foi feito, agora pelo menos está se reparando essa injustiça que foi feita com os treinadores mais experientes. E vocês responderam em campo também com os resultados que apresentaram. E como? Claro. Em relação ao vosso modelo de jogo, o Paulo já falou aqui, também noutras entrevistas que analisámos, que vocês não são uma equipa de tiki-taka, que vocês priorizam o setor defensivo e por isso também têm a melhor defesa, mas também não deixam de atacar. Mas sem dúvida que uma das características mais vincadas do Palmeiras é a vossa organização defensiva e que os jogadores também perceberam essa vossa filosofia. O Paulo foi central e qual é que é o seu papel neste momento do jogo em específico, da organização defensiva? É o Paulo que coordena todo o processo defensivo do Palmeiras? Sim, sou eu. Eu fico encarregado da parte defensiva. Eu faço os treinamentos, todos são da parte defensiva específicos de setor, são tudo eu que organizo e que passo para os atletas. O professor Felipe e o Carlos Pracidelli ficam mais com a parte ofensiva
E eu, durante o jogo, eu fico muito de olho na nossa defesa. O professor está ali no lado do campo, ali falando, orientando os jogadores, cobrando isso, cobrando aquilo. A gente está sempre conversando, eu e o Carlos, via fone de ouvido. E aí a gente transmite muita coisa para o professor, mas eu fico sempre de olho na linha defensiva. A gente trabalha muito a questão das coberturas, como eu falei, o nosso modelo de trabalhar é um pouco diferente do que a gente vê normalmente aí nos campeonatos. Nós, os dois zagueiros saem para fazer a cobertura do lateral, diferentemente do que muitos que deixam os zagueiros por dentro. Não se preocupe com isso, quem sai geralmente é um dos volantes, trincos. Nós não fizemos assim, nós trabalhamos diferente. Nós jogamos sempre com um volante, um trinco, na frente da área como referência, para ele ser a primeira porta de entrada para impedir o adversário. Nós atacamos, quando nós atacamos por um lado, o lateral do lado contrário fecha como terceiro zagueiro. Nós sempre defendemos. Quando nós estamos atacando, nós sempre temos 4 jogadores atrás. Ou seja, os 2 zagueiros, esse volante de referência e o lateral do lado contrário. Ao contrário do que a maioria dos clubes aqui fazem. Quando eles jogam, eles geralmente ficam com os 2 zagueiros, um volante, que pode ser um mais de referência, mas ou do lado, e os 2 laterais espetados. Ou seja, nós fizemos diferente. Ou seja, existe uma grande preocupação defensiva, mesmo no momento ofensivo, quando a equipa já está a entrar no meio campo adversário, já existe essa preocupação da equipa estar bem estruturada e organizada atrás. Exatamente, por isso que nós tomamos muito poucos gols também, porque hoje se faz muito gols de transições ofensivas, né? Sim. Muitos, e nós somos a equipe que menos sofreu isso, porque a gente tem esse modelo de jogo. Daí tu vai falar assim, tá, e aí, como que vocês têm o melhor ataque do campeonato? Nós julgamos pelo seguinte, lógico, porque o atacante, quando está com a bola, ele sabe que não vai ter problema se perder essa bola. Ele não vai ter medo de arriscar. Ele não vai ter medo da individualidade. Ele não vai ter medo de chutar gol. Ele não vai ter medo de fazer a infiltração ou tentar dar um passe pro seu colega entre as linhas da defesa adversária. Porque ele sabe que lá atrás tem 4 jogadores. Claro. Entendeu? Então, dentro disso aí, tu fica com um jogador a menos no ataque, mas esses jogadores que estão com a bola para atacar, eles ficam teoricamente mais tranquilos para fazer as ações. Então, a gente não pensa, não, fica aqui, não faz nada. Não, a gente trabalha com essas situações e passa para os jogadores. O professor sempre fala assim, Dudu, William, Davidson, Borja, Lucas Lima, Scarpa, quando vocês estiverem no último terço do campo, arrisquem, não façam protocolo, não peguem a bola e passam a responsabilidade para o colega. Vocês arrisquem, porque aí vocês têm qualidade e essa zona aí é amiga do atacante, é inimiga do defesa. Então arrisquem. Então foi uma conjunção de coisas aí que fizemos do Palmeiras o melhor ataque, a melhor defesa, o time mais equilibrado, que menos sofre, vários números que são números impressionantes. Claro, e depois a qualidade e capacidade individual dos atacantes, dos vossos atacantes, também faz a diferença em muitas situações. O Paulo já definiu aqui mais ou menos como é que é o vosso modelo de jogo. Apesar da própria imprensa muitas vezes criticar que é um jogo mais pragmático e pouco ofensivo, mas os números contradizem isso mesmo. Ou seja, vocês conseguem ter uma equipa bem estruturada, bem organizada, que pressiona bem, com blocos próximos e um jogo muito vertical e intenso. Mas como é que vocês operacionalizam o vosso modelo no dia-a-dia e como é que passam estas mensagens para os jogadores durante o treino? Houve uma entrevista que o Paulo também deu em que disse que os vossos treinos tinham duração de 50 minutos para replicar aquilo que fazem em jogo, treinos muito intensos. Como é que vocês passam essa mensagem para os jogadores?
dificilmente a gente faz campo reduzido. A gente faz o campo, alarga o campo. Todos os nossos trabalhos quando não faz o campo todo, mas todos os nossos trabalhos, ou 90% dos trabalhos, são com o campo todo na horizontal, todo aberto na horizontal. Para o jogador ter essa capacidade de virar o jogo, de quando tiver sem a bola, o lateral do lado contrário fazer como terceiro zagueiro, de eles terem a noção realmente do que eles vão encontrar no jogo. E a gente trabalha muitas situações. A gente trabalha, por exemplo, vamos fazer um campo, meio campo, 50 por 60, e dentro disso aí a gente põe 2 goleiras e a gente faz as variações, 8 contra 8, não limita o número de toques, a gente põe, tem várias situações, mas todas as situações é livre toques. E aí, hoje nós vamos trabalhar mais a linha defensiva, então a gente põe as 3 equipes com 3 linhas defensivas montadas. Mas daqui a pouco não tem um lateral, daqui a pouco não tem um zagueiro. Não, se não tiver um lateral, não tiver um zagueiro, a gente bota um atacante trabalhar como lateral. É assim que a gente faz. E exige dele que ele faça a função de lateral. E se for preciso, já aconteceu, tem que marcar, enquadrar o corpo assim e assim. E aí a gente trabalha as variações. A gente trabalha todas as variações. Aí daqui a pouco nós temos que trabalhar mais a parte de transição. A gente bota um atacante de referência lá na frente, como a gente joga, e a gente bota 2 atacantes de lado nas equipes. Sempre, com as equipes. Não interessa se vai ficar com 3 zagueiros só, com 2 zagueiros, ou com 2 zagueiros e um lateral. Não, nós temos que trabalhar a transição. E aí dentro disso aí, te dei 2 exemplos de como a gente trabalha. E os específicos, a gente trabalha muito específico após o treino. A gente trabalha esses 40, 50 minutos de trabalho, aí eu pego, hoje vou pegar 6 jogadores da defesa. E aí eu trabalho muito específico, eu trabalho muito para a defesa não receber bola entre as linhas, para a defesa depender. No jogo anterior a gente falhou, tomamos um gol, onde que o do lado contrário demorou para fechar e o atacante antecipou. Então lá vou eu trabalhar essa situação. Eu mesmo faço, eu pego a bola, levo para a linha de fundo, cru, uma bola rápida, que ela passa para o lateral do lado contrário, fechar como terceiro zagueiro e fazer a cobertura. Então são todas situações. Todos os exercícios que nós fizemos, os treinos, todos são situações que acontecem no jogo. Nenhum exercício, nenhum treino a gente faz, vamos fazer porque, mas daqui... Não, tudo que nós fizemos se repete no jogo. Muito interessante essa abordagem que vocês têm e que deu resultados. O Paulo falou aqui da questão da análise, daquilo que acontece durante os jogos e depois tentam retificar nos treinos. Hoje em dia as estatísticas e a análise tática dos jogos têm cada vez mais importância. Como é que vocês trabalham esta informação durante os jogos? Porque durante os treinos o Paulo já disse que pega na defesa e vai retificar os posicionamentos de onde sofreram os golos, mas durante os jogos em tempo real, como é que vocês recebem essa informação e trabalham essa mesma informação? O Carlos Pacidelli, que é o outro auxiliar, ele fica lá em cima, nos camarotes, ele fica com o pessoal da análise de desempenho. Então, dentro disso aí, a nossa equipe de análise de desempenho, ela filma o jogo, e aí qualquer dúvida que o Carlos tem ou a gente tem, a gente pede para eles observar novamente o acontecido. E aí, Francisco, aí é uma coisa muito interessante, que isso que é por exemplo, tu tem um Felipão que tem 40 anos, quase 50 anos de futebol, né? Uhum. Então tu imagina a experiência dele, o feeling dele e a visão dele. Tu tem o Carlos Pacidelli, que também é um cara experiente, que conhece muito futebol, lá em cima, observando. Aí tem eu, que também eu sou mais jovem, mas eu também sei um pouquinho. Então, dentro disso aí, o Carlos fala direto comigo, direto. Ele fala tudo comigo, o que ele está pensando, o que eu estou achando, a gente dialoga muito. Às vezes eu vou até aonde o professor está e eu converso rapidamente com ele. Professor, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, acho que nós temos que fazer isso, tem que fazer assado, o que o senhor acha?
Ele fala, tu tem razão, vocês têm razão. Não, você não tem razão. Fala pro Carlos lá para ele dar uma olhada mais pro lado direito, como é que tá o Dudu, que o seu Dudu tem que entrar mais, essas coisas. Então a gente dialoga muito. E aí, qualquer dúvida, a gente busca o recurso do vídeo com o pessoal da análise de desempenho. Então, é um trabalho bem organizado e meio protocolar isso aí, meio protocolar. Excelente. Uma pergunta sobre o vosso modelo de jogo. O Palmeiras procura adaptar-se ao modelo de jogo do adversário e trabalham isso durante a semana? Ou vocês são fiéis ao vosso próprio estilo de jogo e às vossas ideias e vão para os jogos já com as vossas ideias bem definidas? Ou se adaptam os treinos diariamente àquilo que também existe do outro lado do campo? Sim, nós adaptamos os treinos. Geralmente a gente pede para, por exemplo, o treino do dia, nós vamos jogar no domingo, nós vamos treinar na sexta. Nessa sexta-feira aí, quando a gente tem o tempo disponível, a gente trabalha uma situação onde que a gente tenta espelhar como a equipe adversária joga, ou na parte defensiva ou na parte ofensiva, depende. Mas a gente trabalha muito em cima do adversário, sim. A gente procura encaixar a marcação em cima do modelo de jogo do adversário. Aí tu vai falar assim, mas como isso? Tu vai perder a característica da equipe? Não perde, porque a nossa equipe é vertical. E a nossa equipe, por exemplo, tem o Dudu, que teve um jogo contra o Colo-Colo, que o Colo-Colo jogou num esquema totalmente diferente até então, e nós tivemos que colocar o Dudu como meia atacante. Porque para ele fechar em cima do primeiro volante, porque dentro das características do adversário, a gente não podia jogar com o Dudu para o lado, e porque a gente não ia ter ninguém para pegar esse volante que sabia que era o cara que armava. Pronto, o Dudu foi por dentro no jogo, foi o melhor em campo. O primeiro gol, ele recebeu a bola, nós roubamos a bola no ataque do adversário, ele recebeu na intermediária ofensiva nossa, limpou esse volante, esse trinco, carregou e fez um golaço de perna canhota. Então a gente adapta assim a marcação nossa à movimentação do adversário. Mas a gente não perde a nossa verticalidade, porque a gente cobra deles, quando nós temos a bola, nós vamos atacar com velocidade, o lateral do lado contrário vai fechar, o volante vai ficar, aquela coisa. Agora, quando nós estivermos sem a bola, nós temos que encaixar no modelo de jogo do adversário. E aí, prontamente, eles encaixam e fazem isso aí com uma perfeição muito boa. Excelente. O Paulo também falou aqui do Colo-Colo. Pegando um pouco naquilo que foi a vossa experiência na Libertadores e na Copa do Brasil, onde chegaram às semifinais, o que é que faltou para chegarem às finais? Eu acho que foi o detalhe. O detalhe, Francisco. Tu vai falar assim, vocês jogaram muito mal contra o Boca lá na Bombonera. Não, nós não jogamos muito mal, mas nós não jogamos dentro do nosso padrão. Então, esse que é o detalhe do mata-mata, que difere muito dos pontos corridos. Então, até então a nossa defesa estava muito forte, nós tomamos um gol de bola parada, que nunca tomamos, foi o único gol que nós tomamos de bola parada, onde que o adversário atacou a bola e nós ficamos esperando. A nossa marcação na área, na bola parada, é individual. Encaixou, vai até o final. E naquele dia, mesmo eles sendo instruídos, eles acabaram dormindo, e aí o zagueiro deles fez um bonito gol de cabeça, onde que atacou a bola com uma perfeição e com uma rapidez muito grande, mas falha da nossa equipe. Então são detalhezinhos, são dois times enormes, onde que o detalhe faz a diferença. Eles não erraram, nós erramos e pronto. Quanto o Cruzeiro é uma equipe que é muito difícil de jogar, porque o modelo de jogo que o Cruzeiro impõe, o Cruzeiro está há 3 anos com esse modelo de jogo, com jogadores extremamente capacitados e assimilados nesse modelo já há 3 anos. Então também, tomamos um gol num contra-ataque, onde que o goleiro adversário fez uma grande defesa, tomamos um gol em casa, não conseguimos mais buscar, tivemos 3 bolas na trave, tivemos volume de jogo, mas
não conseguimos, e lá no Mineirão o jogo foi 1-1. O que fica para a história é que nós perdemos e fomos eliminados, mas eu tenho certeza que o ano que vem os nossos jogadores, a nossa equipe vai estar muito mais madura para esse tipo de competição. E já que o Paulo também fala do ano que vem, é precisamente aí que íamos tocar na próxima pergunta. A época ainda não terminou, vocês ainda têm um jogo este domingo para a última rodada do Brasileirão, mas o clube já confirmou as contratações de Zé Rafael, do Bahia, e também do Arthur Cabral, do Ceará. Ou seja, mostram que já estão a preparar a próxima temporada com antecedência. Quais é que são os setores que ainda pretendem reforçar e se acreditam que vão perder muitos jogadores depois da excelente época que fizeram? A nossa expectativa, Francisco, é que a gente não perca nenhum jogador pro ano que vem, dessa equipe que nós temos aí. Lógico, daqui a um pouco, muitos jogadores que jogaram menos, daqui a pouco vão ser emprestados até para jogar mais, são jogadores mais jovens, uma série de coisas. Mas a nossa expectativa é que a gente não perca nenhum jogador e, pelo contrário, que seja acrescido de muita qualidade. Porque o ano que vem a cobrança em cima de nós vai ser muito forte, ainda mais com esse campeonato que nós fizemos. Então, o professor já conversou com a direção, tudo, eles são sabedores disso, eles têm essa ideia também de qualificar ainda mais a nossa equipe. Tem que trazer 4, 5, 6 jogadores para a gente ter efetivamente 2 equipes fortes. Esse ano nós tivemos 2 equipes fortes, mas sempre uma equipe tinha 3 ou 4 jogadores, 3 ou 4 situações que a gente tinha que pensar um pouquinho. Para o ano que vem, o professor já passou para a direção que ele quer ter essas 2 equipes fortíssimas, que não precisa se preocupar em uma equipe ter algum jogador que jogou no jogo anterior da outra equipe para ter mais qualidade. Então, esse é o nosso planejamento e a gente espera que a gente consiga. Falámos de reforço e de mercados. Nós aqui na ProScout somos um projeto de scouting e também temos uma curiosidade, que é sempre uma pergunta da praxe. Como é que está organizado o vosso gabinete de scouting e quais é que são os vossos mercados de eleição? Agora nós chegamos a 4 meses e meio aqui só, Francisco. Então a gente não teve tempo ainda de se preocupar com o pessoal do Scout, sabe? Nós temos o pessoal da análise de desempenho que faz um trabalho muito legal, muito bom. Eles participam muito disso aí. Mas dentro dessa situação aí, o clube está num processo de evolução nesse setor aí. É bem um processo de evolução bem avançado, assim, de procurar um protocolo que seja o eficiente para que eles possam buscar jogadores. Mas hoje, assim, dentro do que a gente vê, dentro do que a gente conversa com o Alexandre Matos, que é o diretor executivo, com o Cícero de Souza, que é o gerente, o que o Palmeiras está fazendo? Por exemplo, o Palmeiras contratou já, antes de nós ter chegado, contratou o Zé Rafael e Arthur, que eram 2 jogadores jovens que estavam se destacando no Bahia e no Ceará, e ele já contratou. Então, quando nós chegamos, eles já estavam contratados. A partir do ano que vem, eles vão estar com nós no plantel. Tem o Rafael Veiga, que está agora no Atlético Paranaense, um meia atacante, canhoto, que o Atlético Paranaense acabou de conquistar a vaga para a final da Copa Sul-Americana, e ele está muito bem lá. É jogador do Palmeiras, está lá. Uhum. E dentro disso aí tem o mercado colombiano, que nós temos o Borja, o Guerra, que é da Venezuela. O clube, nesse aspecto, através do Alexandre Matos, ele consegue buscar os principais jogadores jovens que estão aparecendo no futebol brasileiro, não todos, mas consegue buscar alguns destaques, e fora vai buscar jogadores com potencial, na Colômbia, o Guerra é da Venezuela, parece que a Venezuela, mas o Guerra é um muito bom jogador mesmo, estava jogando quando ele foi contratado, ele estava jogando no Nacional do Medellín. Sim. Então é essa
a maneira de trabalhar. Agora o professor já falou que a partir do ano que vem ele vai querer entrar também nessa situação e também procurar organizar ainda mais esse departamento aí. Vocês também olham para os campeonatos europeus? Eu olho muito, o professor olha muito. A gente, não em termos de buscar jogadores, né? Porque a gente sabe que é fora da nossa realidade. Assim. Mas daqui um pouco, de repatriar algum jogador que tenha a característica que se encaixe, um perfil que se encaixe dentro do nosso modelo de jogo, aí sim, a gente busca. Agora tu fala assim, eu quero o Felipe Coutinho, vai lá buscar. A gente sabe que é impossível, né? Que é impossível. Então, mas a gente olha, porque a gente tem um grupo de WhatsApp, eu, o professor, o Carlos Placidelli e o Murtosa, a gente conversa muito sobre jogos, sobre as características do time A, do time B, isso dá para ser feito aqui, isso não dá, essas coisas assim. Sim. Mas a gente olha bastante. Fazendo agora aqui uma última questão sobre as expectativas de 2019 e também as suas expectativas pessoais. O Paulo já disse que existe uma grande pressão depois da campanha que fizeram e do título que conquistaram. 2019 é um ano para atacar a Libertadores. Quais é que são as vossas expectativas em relação a isso? No Brasil, Francisco, hoje a Libertadores é prioridade. Isso aí, os times fazem de tudo para chegar na Libertadores. Então, não vou ser eu que vou falar, não, vamos dar prioridade às 3, às 4 competições. Nós temos o Campeonato Paulista no início do ano, depois nós temos a Libertadores, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Então a gente, como sempre fez, a gente vai priorizar total. Agora a gente sabe que a Libertadores é o maior desejo de todos, né? Diretores, imprensa e principalmente a torcida. Claro. A nível pessoal, o Paulo também já referiu várias vezes que se sente como treinador e o próprio Filipão já o elogiou várias vezes e afirmou que vai ter uma carreira muito promissora. Quais é que são os seus objetivos pessoais a médio prazo relativamente à sua carreira como treinador principal e se sonha vir a treinar um clube da Liga Portuguesa? Isso aí eu sou bem resolvido, assim. Eu sou treinador, eu estou na condição de auxiliar como professor por questão protocolar, mas eu me sinto aqui um treinador, entendeu? Então dentro disso aí, eu acredito que ele já falou publicamente. E eu não tenho um planejamento a médio prazo. O meu planejamento hoje é continuar trabalhando com o professor enquanto ele quiser. Se aparecer um negócio muito bom para mim, aí o que aconteceria? Bom, se aparecer, aí a primeira pessoa a saber é o professor. Como já apareceu quando eu recém fui contratado aqui pelo Palmeiras, professor, apareceu um clube da China, da segunda divisão, que é muito bom time, que jogam 2 brasileiros lá e queriam me contratar. Eu falei com o professor prontamente negou. Não, tu não vai. Agora nós estamos aqui, tu não vai. Eu só estou falando pro senhor, eu não iria mesmo assim. Então, mas se aparecer alguma coisa boa, eu vou falar com o professor. E aí a gente vai sentar e conversar. Mas eu sei da minha importância que eu tenho para o professor sabe da minha importância para ele. E eu sei que eu estou passando com o professor fazendo um grande doutorado em futebol. Que quem saiba, eu trabalhando sozinho, eu não tenho esse aprendizado, eu não tenho esses estudos que eu estou tendo trabalhando com o professor e disputando competições como o Palmeiras disputa. Então eu sou tranquilo nesse aspecto, sou bem resolvido e não me preocupa tempo. O que eu sei é que eu vou continuar com o professor. Se ele ficar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, eu vou continuar com ele porque eu estou muito feliz e é sempre um processo de aprendizado. E quanto a Portugal, de eu poder voltar a trabalhar aí, com certeza. Aparecer alguma coisa, eu vou correndo, porque é um país que eu gosto muito e que dentro da minha ideia de jogo é diferente do que tem em Portugal, mas
pode ter certeza que não é impossível de ser praticada pelos jogadores, porque eu conheço a característica dos jogadores de Portugal. Exatamente. E esperemos que o Paulo tenha muito sucesso, neste momento no Palmeiras, mas também no seu futuro como treinador, como técnico principal. Paulo, estamos a falar há uma hora e continuávamos a falar aqui a noite toda. Foi um privilégio enorme tê-lo connosco e esperamos que o ano 2019 seja ainda de mais sucesso para o Palmeiras e que consigam ainda mais conquistas para o ano. E em nome da ProScout quero agradecer uma vez mais a sua presença no nosso podcast. Bom, Francisco, eu agradeço a oportunidade de poder conversar contigo, conversar com o pessoal aí. Parabenizo também a ProScout por essa iniciativa e voltar a falar com o povo português me alegria. Fico sempre à disposição de vocês aí para poder contribuir com o que eu sei, com as experiências que a gente está passando aqui como professor e fico à disposição. Obrigado pela oportunidade e um grande abraço e boa noite. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio de Scout Talk. Sigam as nossas redes sociais no Facebook, Twitter, YouTube, Instagram e principalmente o nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!